Olá, boa tarde. Vou dar uma arrumadinha na câmera aqui. Bem-vindos à nossa aulinha de geografia. Hoje são 28 de abril, o mês está acabando, certo? Crianças, olha, a gente vai fazer essa página de geografia aqui, ó, rapidez, na velocidade do flash. Por quê? Porque a gente vai só finalizar essa unidade para a gente poder iniciar outra unidade. O que a gente estava aprendendo nessa unidade? As contribuições dos diversos grupos para a nossa cultura. Aí a gente viu as contribuições dos nordestinos, vimos as contribuições dos alemães e vimos também as contribuições dos africanos, certo? Então vamos lá, ó. A gente tem essa fotografia, vamos ver a legenda, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Quebradeiras de coco de Babaçu no estado do Maranhão em 2014. Elas são descendentes de indígenas e africanos. Essas mulheres retiram da natureza apenas o necessário para sua sobrevivência e a das suas famílias, sem prejudicar o meio ambiente. Então, letra A. O que as mulheres retratadas na fotografia estão fazendo? Crianças, observem o que elas estão fazendo. Elas estão quebrando o coco Babaçu. Muito bem, é isso aí. Então tá, ó, essas duas perguntinhas são perguntinhas orais. Então a tia Daline vai ler e vocês façam em casa, tá bom? Ó, assim como os indígenas, essas mulheres retiram da natureza apenas o necessário para viver. Lembra que a gente comentou sobre isso? Na comunidade onde você vive, as pessoas têm modo de vida semelhante a esse, ou seja, retirar da natureza o que precisa para sobreviver? O que é igual? O que é diferente? Conte aos seus familiares, tá bom? C. Em sua opinião, é possível pessoas com modo de vida diferentes conviverem de forma harmoniosa? Explique. Lembra que a gente falou que pessoas diferentes às vezes têm conflitos? Sim, mas a gente consegue viver de forma harmoniosa? Sim, respeitando o espaço do outro, praticando diálogo, não é verdade? Então tá bom. Crianças, essa partezinha que a gente não tem como fazer agora, né, por conta que a gente não tá tendo essas aulas presenciais, então eu vou passar para a próxima página, tá bom? Olha, autoavaliação, ó, façam a autoavaliação para a tia Daline, ó, resposta pessoal, viu? E me mandem que a tia Daline quer ver como é que tá o desempenho de vocês, certo? Então finalizamos rapidinho essa unidade e vamos iniciar a unidade 3, olha que legal! Na unidade 3, nós vamos falar sobre os bairros, certo, crianças? Olha aqui os spoilers que eles estão dando na unidade, ou seja, as dicas que a gente já vai aprender, ó. Nós vamos aprender a reconhecer os bairros, que eles se transformam ao longo do tempo. E eles se transformam por quê? Por causa da ação do homem. Vamos aprender a identificar diferentes tipos de bairro, reconhecer a função dos pontos de referência, que é muito importante a gente saber o ponto de referência, né, próximo da nossa residência, dos principais comércios. Vamos também reconhecer a importância das placas de ruas e da sua conservação, para a gente poder se identificar e andar no nosso bairro com mais tranquilidade. Identificar a representação do trecho de um bairro visto de cima, ó, de cima para baixo, que é a visão vertical, ó, de cima para baixo, certo? Então tá, eu vou mostrar a fotografia para vocês na próxima página para a gente voltar para as perguntas, certo? Olha, nós temos aqui a número 1 e temos aqui a número 2. Vamos observar só a número 1, eu vou ler para vocês a legenda. Ó, é a vista do bairro da Cidade Velha em Belém, no estado do Pará. Em primeiro plano, ao centro, está a casa das 11 janelas. É uma construção bem antiga, crianças, do século XVIII, que hoje abriga um museu. À sua esquerda está o Forte do Castelo, uma construção do século XVIII também. Então vamos observar, ó. Temos aqui também, ó, que vai virar um museu, certo? E aqui a parte do forte. Então aqui também vamos observar a imagem número 2. Ó, vista do bairro Sítio do Mocó, no município de Coronel José Dias, no estado do Piauí. Essa foto foi tirada em 2014. Então aqui nós temos um bairro, né, lá do Pará, e aqui nós temos um bairro lá do Piauí, certo? Muito bem. Então, crianças, observem que essa paisagem possui o quê?
mais prédios, é uma cidade mais urbana, é um bairro urbano, né? E aqui a gente percebe que é mais rural, ó, temos elementos da natureza, as montanhas, né? O céu mais exposto, árvores, a vegetação tá mais... Apesar de que aqui tem vegetação, mas essa vegetação aqui é uma vegetação natural, certinho? Então vamos responder as perguntas. Quais elementos você observa em cada fotografia? A tia Daline já explicou cada fotografia com seus elementos. Esses elementos existem no lugar onde você vive? Crianças, existem prédios, casas onde a gente vive? Sim. E outros elementos que existem no lugar onde você mora, além desses que a gente já viu? Tá? Vamos responder essa pergunta, ó, com raciocínio. 3. Como você imagina que seja viver nos bairros mostrados nas fotografias? Por quê? Aqui, crianças, o que a gente percebe? Que é mais movimentado, tá vendo? Tem mais veículos, se tem mais prédios, tem mais pessoas. E aqui a gente já percebe que é um bairro mais tranquilo, né? Próximo da zona rural. Então é mais tranquilidade, mais ar fresco. 4. As fotografias mostram os bairros da Cidade Velha e Sítio do Mocó nos dias atuais. Em sua opinião, esses bairros foram sempre assim ou foram mudando ao longo do tempo? Por quê? Crianças, principalmente essa parte aqui foi mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque aqui, ó, antigamente não tinha esse tanto de prédio, a gente poderia ter essa construção, né? E essa praça também deve ter sido modificada, essas estradas, ó, foram abertas, né? Outras novas construções. Aqui foi mudando com o tempo, foi, porque tá vendo? Foram construindo mais casas, só que esse daqui teve uma mudança mais radical, certinho? Ai, crianças, eu queria pedir desculpa, eu não pedi para vocês colocarem as datas, né? Então, vamos colocar as datas na página. Hoje é 28/4, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que tá faltando. Os bairros, né? Nossa, tá faltando uma aqui. Só um momentinho, crianças. Voltei, tudo bem? Voltei, tudo bem? Então, crianças, a tia Dali não tinha colocado essa página, eu dei pausa no vídeo para poder colocar, certo? Os bairros têm história. Olha, nos bairros, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, porque a gente consegue ver melhor, tá? Ó, nos bairros convivemos com vários grupos de parentes, amigos, vizinhos, entre outros. Com seus conhecimentos, ideias e trabalho, essas pessoas transformam um bairro onde vivem. Algumas pessoas que não vivem nos bairros também podem ser responsáveis por suas transformações, como é o caso dos governantes. Então aqui a gente está falando o seguinte, que no bairro a gente tem vários grupos, daqueles que a gente já tinha falado, e que as pessoas são responsáveis por transformarem o bairro, assim como os governantes também são responsáveis, certo? Os bairros, portanto, têm uma história própria. Como foi seu processo de formação, quem foram as pessoas que ajudaram no desenvolvimento dele, as atividades realizadas, como era e é a vida dos moradores, por quais mudanças o bairro passou ao longo do tempo e etc. Então, cada bairro tem a sua história, como se fosse a gente. Cada um tem a sua história, a sua família. Então, o bairro ele tem a sua própria história. Quando surgiu, onde surgiu, quem foram os primeiros moradores, certinho? Então, tá bom. Conheça a história do bairro Cidade Universitária, lá no município de São Paulo, estado de São Paulo. O bairro Cidade Universitária é um dos bairros do distrito do Butantã. A sua história teve início em 1607, quando o português Alonso Sardinha instalou em sua fazenda Butantã o primeiro engenho de açúcar, lá na vila de São Paulo. Depois de sua morte, as terras tiveram diversos proprietários e até foram vendidas. Aí, crianças, em 1915, para uma empresa, que depois dividiu a fazenda em terrenos menores para serem vendidos. Vamos ver a fotografia abaixo? Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. O bairro do Butantã.
Ó, placa anunciando a venda dos terrenos da Fazenda Butantã lá em 1915. Então aqui, ó, esse bairro teve suas próprias características. Foi fundado em 1607. Lá, quem fundou o bairro foi o Afonso Sardinha, né? Ele se instalou lá numa fazenda e depois de tudo isso ele foi se transformando no bairro que ele é hoje. Tá, então vamos observar mais características. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ó, com o tempo, muitas famílias se mudaram para a região. E o bairro fica localizado às margens do Rio Pinheiro. Ele é constantemente inundado por enchentes na época das chuvas, o que causava transtorno aos moradores. Diversas obras foram feitas, até mesmo no curso do rio, para acabar com o problema. E assim a gente percebe que cada bairro tem a sua própria história, a sua fundação, suas características, certinho? Então vamos passar para a próxima página? Aqui, ó. Outras obras foram melhorando as condições de vida de grande parte dos moradores e dos frequentadores do bairro, tá vendo? Aqui eles começam já as transformações. Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ver a legenda. Ó, calçamento, ou seja, a questão do asfalto, né? Do trecho da Avenida Vital Brasil em 1928. A abertura e o asfaltamento da avenida contribuíram para o acesso aos bairros do distrito do Butantã, atualmente frequentado por um grande número de pessoas. Então, a partir desse momento aqui, foram se instalando as ruas, porque antigamente não era dessa forma, né? Não é mesmo? Tá. Na década de 1930, parte da área do Butantã foi transformada no bairro Cidade Universitária. Ó, tá vendo? Já foram novas mudanças para a instalação da Universidade de São Paulo, a USP. A presença dessa instituição atraiu muitos moradores para essa região. Olha, esse daqui, ó, tá vendo? É o prédio da reitoria da USP em fase de construção. Lá em 1936, a obra foi concluída em 1961. Então vamos lá, o que é reitoria? Palavrinha nova. Administração central da universidade. Então aqui, ó, foi quando a Universidade de São Paulo, lá no bairro de Butantã, foi construída, tá bom? Agora aqui, ó, vista atual da área ocupada pela USP no bairro Cidade Universitária, tá vendo a diferença? Olha como se expandiu, novos edifícios, olha a diferença, tá vendo? Depois de tanto tempo, o bairro foi modificado, tá vendo? Até árvores foram construída, porque aqui tinha construídas não, desculpa. Várias árvores foram plantadas, né? Porque aqui vocês percebem que tem poucas árvores. Certinho, crianças? Então a página 41 também, ok. E aí na 42 a gente começa a ver as transformações, né? Ó, como você já viu, os bairros vão se transformando, tornando-se diferentes de como eram no passado. Isso porque os lugares mudam ao longo do tempo. Novas construções são erguidas, ruas são ampliadas e asfaltadas, as pessoas se mudam, novas atividades são realizadas e as necessidades dos moradores se modificam. Então, crianças, são várias as atitudes que transformam um bairro, como foram citadas agora, certinho? Aí o que a gente vai perceber? A gente vai ter uma foto antiga e uma foto atual do elevador Lacerda. O elevador Lacerda fica lá na cidade de Salvador. Então vamos observar, ó, como era antigamente. Olha como ele tá atualmente, ó. Vista do elevador Lacerda e entorno no município de Salvador, no estado da Bahia, lá em 1920. E aqui já é em 2016. Percebam como as coisas mudaram? Principalmente essa questão aqui, ó, tá vendo? Que foi ampliado para frente. Olha como mudou essa parte. Perceber as grandes modificações pelas quais os bairros passam ao longo de muitos anos. Algumas acontecem com bastante rapidez. Então elas podem ocorrer por duas razões, crianças. Ó, primeiro, pela ação humana, como por exemplo a poda de uma árvore, ou como consequência da natureza, como por exemplo um vendaval que destrói construções, plantações e derruba várias árvores. Certinho? Então a gente percebeu assim, que ao longo do tempo os bairros vão tendo algumas mudanças. Só que tem outras duas mudanças que são mudanças rápidas. É uma pela ação do homem, derruba uma árvore, poda uma árvore, ou a ação da natureza, né? Por exemplo, um vendaval, uma enchente, que transforma e modifica o bairro, certo?
Então tá bom. Número 1, ó, com base na observação das fotografias da página anterior, responda. Então vamos observar, ó. Ah, tá. A página anterior, o exercício era desse aqui, ó, do elevador Lacerda, certinho? Então vamos ver, ó. Nós observamos a primeira imagem, também observamos a segunda imagem. Então tá bom, ó. Em que ano elas foram feitas? Então eu tenho a foto 1 e a foto 2. Então eu preciso, foto 1, tal ano, foto 2, tal ano. Quantos anos se passaram aproximadamente entre uma fotografia e outra? Nesse caso aqui, a gente tem que fazer uma continha. O ano maior menos o ano menor, tá bom? Ó, que lugar as fotografias mostram? As duas são do mesmo lugar. Qual que é o lugar? Muito bem, elevador Lacerda, lá na Bahia. O que mudou no bairro nesse período? Aí essa aqui eu vou deixar com vocês. Que observações vocês percebem de uma foto antiga para a foto atual? O que vocês acham que mudaram? Escrevam para mim. Letra D. Quem realizou essas mudanças e por que você acha que elas ocorreram? Crianças, quem realizou essas mudanças? Geralmente essas mudanças de bairro, ainda mais estrutura lá, são duas pessoas que fazem. Primeiro, a população, segundo, os governantes, como a gente viu. E por que isso ocorre? Às vezes ocorre para o bem da população, às vezes ocorre por causa de alguma tragédia ambiental, como a gente viu, certo? Então tá bom. Outra coisa, essa questão 2 e 3, a tia Dali não vai explicar porque a gente não vai fazer ela por enquanto, certinho? Então, crianças, é isso. A nossa aula foi sobre os bairros, sobre a história dos bairros, sobre como eles são modificados, que cada um tem a sua história, que cada um tem os seus elementos, certo? Então, assim, ó, por exemplo, eu lembro que a gente fez uma atividade sobre o bairro em história. E aí a maioria das crianças ou moravam no Parque Ateneu, no Jardim Marilisa, Parque Trindade, e aqueles bairros mais próximos. Então a gente percebe que o nosso público é de um bairro bem vizinho da nossa escola. Isso é muito legal, porque as crianças podem perceber quando elas vão para a escola que alguma coisa se modificou, que alguma coisa nova foi construída, algum comércio foi aberto. Então, como elas vivem próximas umas das outras, é interessante a gente perceber essa análise quando a gente voltar e poder ver como as coisas vão se modificando, certinho? Então é isso, crianças. Temos essa página para fazer e eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo!